Logo, considerando esse período de república cristã, ou seja, a unidade do império através do cristianismo existente na figura do Império Sacro Romano Germânico, podemos então fazer uma pergunta. Havia direito internacional nesse período que durou mais ou menos do século IX até o século XIV, século XV, forçando um pouco a barra? Aí você vai estar diante de, novamente, argumentos favoráveis, argumentos desfavoráveis. Aqueles que estudam esse período, na qual as relações entre os principados germânicos, estava sob tutela do dogma do cristianismo, vão dizer que haviam tribos, havia cada uma comunidade organizada, representada ou numa cidade, ou num feudo, ou seja, a estrutura dos principados e reinos decorrentes do feudalismo mostram-se parecidas com a unidade estatal de hoje. Só que aí vem o argumento desfavorável, contra-argumentando que, veja, eles podem até ter uma semelhança com o Estado contemporâneo. Aliás, o Estado contemporâneo pode até ter sua origem embrionária nesse período. Porém, não havia igualdade entre eles. Haviam principados mais fortes, haviam principados mais fracos. E havia acima deles o poder universal da Igreja, pelo menos em teoria, porque a própria história da Igreja Católica é conturbada. Então, dificilmente você pode aplicar o princípio basilar do direito internacional a essas comunidades, que é o pari impari no habet imperium, ou seja, entre os iguais não há império. Porém, ainda posso argumentar favoravelmente, dizer, olha, essas comunidades, tudo bem, podem não ser iguais, mas elas faziam tratados entre elas. Basicamente, a figura do que se chama tratado-contrato surgiu, era comum nesse período. Tanto que eu posso invocar o exemplo, o Acordo de Aachen, de 812, onde Carlos Magno obteve o reconhecimento do imperador romano do Oriente como sucessor do imperador do Ocidente. Então, haviam tratados-contratos. Porém, eu posso contra-argumentar alegando, olha, esses tratados eram mais contratos entre os monarcas, os senhores feudais, do que propriamente uma norma jurídica decorrente de uma vontade entre as partes. Por quê? Porque esses tratados só tinham validade, só vinculavam enquanto existia aquela autoridade naquele poder. Ou seja, enquanto havia aquele rei, enquanto que havia aquele imperador. Tanto que a questão de uma sucessão de um reino era problemática, justamente porque não havia garantia que o novo rei, o novo príncipe, iria ratificar ou aceitar os tratados feitos pelo anterior. Então, basicamente, isso era um contrato de limitação de poder entre as comunidades, e não a estipulação de uma norma jurídica comum entre elas. Porém, eu posso acrescentar como argumento favorável, dizer, olha, mesmo assim, se você for olhar bem, você vai ver que já existe a possibilidade de trabalharmos com a ideia de sociedade internacional. Veja, eu tenho os reinos germânicos, eu tenho o Império Bizantino, eu tenho os reinados árabes, especialmente na Península Ibérica, especialmente o surgimento dos grandes impérios na Península Árabe com a expansão do Islão. Então, eu já posso visualizar uma sociedade internacional. Aí pode-se contra-argumentar dizendo que, olha, essa sociedade internacional nem de perto é uma sociedade. Por quê? Porque a Igreja e o Império Carolíngio, a figura do imperador, ficavam acima dos lordes germânicos.
E mais, dificilmente você vai ver uma unidade de valores ou uma moralidade comum que marca a ideia de sociedade internacional, uma societas quase política e moral, quando você tem literalmente situações antagônicas. Um reino germânico nunca se aliaria com o reino árabe. Isso era inconcebível no auge desse período. Tanto que as primeiras relações amistosas, propriamente ditas, dignas de nota, começam justamente no século XIV e XV, quando já está a República Cristã entrando em decadência. Então não há uma sociedade internacional aí. Ok, eu posso afirmar que haviam diferentes atores internacionais. Ok. Agora, que eles eram sujeitos de direito internacional, isso aí é forçar um pouco a barra. Então, veja, para essa pergunta não há uma resposta. Há argumentos favoráveis, argumentos desfavoráveis. O que eu posso dar, na minha opinião, é que se você julgar pelo Instituto do Direito Internacional Contemporâneo, não havia direito internacional nessa época. Agora, se você fizer um alargamento, uma flexibilização desse conceito, aí talvez você possa visualizar. Então, para fechar, nós temos que, novamente, o período da República Cristã, que vai mais ou menos de 800 até 1492, a questão do direito internacional é ainda, vamos dizer assim, nebulosa.